Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui. E este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, nós vamos falar hoje, mais uma vez, sobre o meu primeiro livro, História da Congregação Cristã, sobre o terceiro, Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, que é a pesquisa para escrever o primeiro volume, e nesse meio tempo, entre o primeiro e o terceiro, eu escrevi um romance, e o quarto livro, que já está disponível, também é um romance. Bom seria que vocês lessem também os meus romances. Eu tenho falado muito aqui sobre os livros, sobre a história da congregação cristã, porque é o que dá mais ibope. Mas mesmo esses dois volumes, tem muita gente que adquire e não lê. Então assim, gente, não tem como a gente adquirir conhecimento se não ler. Mesmo meus vídeos aqui, eu vou interpretar uma carta aqui. Essa carta eu vou fazer paralelo, alinhar com uma outra no mês anterior, trazer conceitos históricos, Vou ficar aqui num vídeo, no qual eu me dediquei, tentei ser preciso, trazer conceitos históricos, linguísticos, mas mesmo assim, a leitura não tem como nós adquirirmos conhecimento profundo sem leitura. Ok? Isso dito, do que se trata essa carta? É uma carta escrita por Luiz Franciscon, que foi um missionário que trouxe a doutrina da qual eu narro no meu primeiro livro, História da Congregação Cristã, para o Brasil, um italiano que morava nos Estados Unidos, um imigrante, um colono, fazia parte ali da colônia de italianos em Chicago, Em 1959, outubro, mais precisamente, nesse mês de outubro, mais precisamente, ele escreveu uma carta em italiano que foi traduzida para o português e lida nas igrejas, nas congregações cristãs no Brasil, CCB, aqui no Brasil, que ele pediu que fosse traduzido. O interessante é que no texto ele vai dizer que ele escreveu em italiano para que ele soubesse exatamente o que ele tinha dito. Isso já me despertou algo, porque eu também trabalho com idiomas, me considero um linguista, embora não seja as minhas graduações em linguística propriamente dito, mas eu li tanto que eu me considero um linguista. E também no curso de letras, que é a minha segunda graduação, a gente estuda linguística, então vou me colocar aqui como um linguista. Já me chamou a atenção. E aspectos históricos sobre a congregação que envolvem essas duas cartas. As duas são de 1959, uma de outubro e outra de setembro. A de setembro eu tenho que trazer ela de volta, mas eu já fiz um vídeo longo aqui sobre parte dela. Eu vou colocar o link aqui nos comentários para que vocês assistam também esse vídeo. Ela, na verdade, é assim são conselhos, dados por Franciscon. Na primeira parte dela, até o item 10, fala só sobre diretoria e administração, é o que permeia esse texto. A segunda parte fala de outras coisas e vai até, enfim, tem vários itens ali, mas não são tão assim polêmicos, digamos. Por que polêmicos? Essa carta de setembro de 59, cujo título é Vários Conselhos Dados da Parte de Deus pelo irmão Luiz Franciscon nas últimas viagens feitas por alguns servos e diversos irmãos e irmãs de São Paulo aos Estados Unidos da América do Norte. Essa carta, quando ela chegou na internet, causou assim frisson, como falamos em francês, e distorções que agora na época virtual,
com o advento da internet, imagina o que não causou. Tem gente que ainda fez vídeo assim, vazou carta, Franciscon rompeu com o Brasil, Franciscon chamou a CCB de seita e rompeu com ela e nunca mais voltou no Brasil. Então assim, assistam aquele vídeo, mas de preferência, oxalá vocês lessem meu livro. Tem aqui um capítulo no qual eu falo sobre essa carta, o que Franciscon disse exatamente, é o título do capítulo, e essa que eu vou analisar vem corroborar para o meu pensar. O que eu disse vem desculpe, gente, estava tentando me espirrar. Provar que o meu raciocínio está correto, porque eu pesquiso desde 94. Então assim, eu vou direto em 2 pontos, que é o 8º e o 9º dessa carta aqui de setembro, datilografada pela filha do Franciscon, a Ellen. E aqui sempre me chamou a atenção um verbo, e aqui é o conceito linguístico, e por isso que Franciscon lá, é uma inferência que eu faço. Por que ele escreveu em italiano e falou para ter certeza do que ele disse? Porque certamente alguém falou, olha, você aqui usou um verbo errado. Não é interessante isso, gente? Vamos pensar. E como eu sou uma pessoa assim que quando eu escrutino algo, eu vejo esses detalhes no que eu leio. E quando eu escrevo, então, imagina, cada palavra ali eu penso. Claro, perfeição acontece. No livro da congregação, várias pessoas me falaram erros de digitação, de cronologia, eu fui corrigindo ao longo do tempo, né? Ele está na 4ª edição. E sempre penso em melhorar, isso é verdade. Então, assim, são coisas que acontecem. Por isso, aí Franciscon escreveu em italiano, que era a língua materna dele. Então, assim, são muito equívocos linguísticos. Inclusive, tem um documento mal traduzido do italiano, que eu também já postei vídeo aqui. Eu aconselho vocês a maratonarem a playlist, as 2 playlists. A maioria são os mesmos vídeos, né? Dos livros, né? Tudo eu já abordei aqui. Então, veja bem. Diz o seguinte aqui, numa parte, que é o que pega mais. Antes, deixa eu só situar um pouco historicamente. Nós estamos aqui no final da década de 50. O que aconteceu? Desde ali, meados da década, começou muita fofoca, muita gente escrevendo para Franciscon e contando fofoca, distorcendo coisas. Se hoje nós temos a internet, naquela época era carta. Eram cartas. A internet da época. Então era muita fofoca, era muita gente dentre nós mesmo, da congregação cristã, que é a minha igreja, escrevendo para ele, contando, olha, fizeram uma diretoria no Brasil. E mostraram lá para ele essa palavra. Para mim também é um equívoco aqui de semântica, de significado das coisas. Enfim, equívocos que gerou ali uma celeuma e daí foi resolvido. E eu tenho sempre dito, foi resolvido, não houve rompimento. Franciscon era meio tinhoso também. E pelo cuidado, né, que ele tinha contra a organização, muito equívocos. Ele cometeu até por um excesso de zelo. Isso dito, veja bem o que ele diz ali no item 9. A diretoria substitui a guia do Espírito Santo. Portanto, tornou-se uma seita e uma ditadura. Tornou-se. Ele não está falando aqui que a congregação tornou-se. Aqui seria tornaria. Por isso que lá em italiano ele diz... Eu escrevi em italiano, depois vocês traduzam, para eu saber o que eu disse. Aqui quem datilografou o que ele falou foi a filha dele. Então veja bem, ele fala, uma mulher que até onde eu sei a Ellen não falava português, mas se falava, veja bem, é como terceira língua, inglês, depois, no caso dela, do italiano, do Franciscon, italiano é a primeira língua, mas dela, primeiro o inglês, depois o italiano, depois o português. Então veja bem, gente, conceitos linguísticos. Eu estou fazendo um doutorado em tradução. Desde 400, enfim, bem antes de Cristo, já havia
problemas de tradução, é muito complicado. Só no doutorado que eu vi o quão é complicado, difícil, desde séculos atrás, milênios atrás. Imagina, hoje a tecnologia ajuda, mas ela não dá conta de coisas subjetivas. Enfim, não quero ser muito prolixo aqui. Então virou uma ditadura, né? Tornou-se uma seita e uma ditadura. Tornaria, mas tudo bem. Quem vê todo o documento sabe, não é que ele chamou, ele adverte para que mude a diretoria. Aí ele até fala, olha, uma mudança não humilha ninguém, mude isso e está resolvido. Vamos lá. Os sectários, né, que seria muito erro de digitação também, os sectários não entram no reino de Deus. As seitas têm diretoria que são formadas pelos principais ministros. Vós me fizestes passar por mentiroso, tendo eu sempre dito que em vosso meio não havia organização, embora para vós não há, mas há, a mesma existe. Uma vez que tem uma diretoria que comanda toda a obra de Deus no Brasil. Então veja bem, já houve discussão aqui, né? Vós, né? Disseste que não há, embora para vós não há, mas há. Então já estava havendo essa discussão. E eles tentavam mostrar, não é diretoria como ele está pensando no contexto dos Estados Unidos que queria formar pastores. E é aqui o problema de tradução. Num documento ele disse, se vocês falam que eu organizei a obra, isso nos Estados Unidos, na Itália e no Brasil e aqui não, mostra a carte. Carte é registro, certificado do pregador, do pastor. Então é uma diretoria que vai administrar questões espirituais, as questões da palavra. Por isso que ele diz que as seitas são assim. Ele chamava muito de seitas, eu não gosto de usar essa palavra. Vocês estão me entendendo? Não é diretoria que, embora anciãos e diáconos juntos, mas não é a mesma coisa. Mas depois resolveram. A parte ministerial está envolvida com a administração, mas separado. Ancião e diácono não era presidente da parte material. Depois eles resolvem isso no estatuto e ficou tudo resolvido. Mas vocês viram que não tem como trazer esses conceitos linguísticos, históricos, sociais, antropológicos, não deixa de ser, para a gente entender isso aqui. Não é pegar isso aqui, uma palavra, tirar de contexto e fazer o oba-oba que esses youtubers fazem. Mas depois eu penso, gente, se a Bíblia já virou também esse tipo de coisa, imagine cartas e essa história, né? Se nem a Bíblia só gente entende. Imagina conceitos históricos de uma instituição que eles querem destruir. Não é verdade? Aí no segundo ali, fazendo a modificação necessária no estatuto, não humilha ninguém, mas vos ensina na ordem da palavra de Deus. Aquele que não quer se humilhar, aceitando, é porque é soberbo, e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Bom, gente, isso, como eu falei, foi em setembro, né? Aí, em outubro, novamente um desdobrar disso que já estava acontecendo ali em meados dos anos 50, essas fofocas, a obra já estava todo vapor, né? Imagina como estava grande nessa época. Coitado desse homem, né? Tem hora que eu penso, olha, não foi fácil aguentar tanta coisa na cabeça. Se eu sou um mero escritor, meio que youtuber, tem hora assim que eu acho que eu vou enlouquecer. É difícil manter a sanidade, eu já não tenho muita. Eu não sei, mas Deus nos dá só aquilo que podemos carregar, não é verdade? Aí, uns irmãos foram lá. Agora, ao invés de ter aquele caráter ali, de ensinamentos por itens, não. É uma tradução da carta enviada pelo servo de Deus, Luiz Francisco. Então ele enviou a carta através desses irmãos e pediu que traduzisse no Brasil. Então vamos ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Deus seja sempre louvado, outubro de 1959. Luiz Franciscon aos queridos consortes no ministério. Irmãos anciãos da capital de São Paulo e arredores. A paz de Deus seja com todos vós.
Esta é para vos manifestar que Deus, na sua bondade, quis que viesse aqui o irmão Nicolino Spina e sua esposa, e depois também seu irmão Miguel Condi Pompo, aos quais pude falar verbalmente sobre a vossa situação atual e compilar com a ajuda deles, em particular com o irmão Nicolino, um pequeno estatuto de 4 capítulos que necessiteis para vós serdes encontrados lealmente e legalmente perante Deus e perante os homens, de acordo às Sagradas Escrituras, cujo estatuto, conforme ouvireis, não altera nenhuma palavra e nenhuma Sagrada Escritura, pelo contrário, completa o que tendes já recebido do divino nosso Senhor. Então veja bem, um estatuto que não muda a doutrina de Cristo. Gente, como está mal traduzido aqui e erros ortográficos, ó, quis com Z, né? Quis nunca foi escrito com Z, porque às vezes tem o português da época. Então assim, olha como a língua também atrapalha. Esse quiprocó que Deus nos Estados Unidos, uma hora eu vou falar, os 5 anciãos afastados e tal, foi por questões linguísticas, também, muito forte. Uma hora eu vou dizer, queriam um culto só em inglês. Então, temos que lidar com os idiomas também, né, na história. Nessa história, né, na qual as imigrações assim ajudaram muito, né, a crescer. Consequentemente, idiomas. Enfim. E, consequentemente, traduções. Até hoje, né? Estamos lidando com isso. E os ataques, que aproveita de equívocos para criar falácias e discursos mentirosos, né? Então vamos lá. Até me perdi aqui, ó. E é difícil, né, lidar com isso. Isso, do divino, já recebi do divino Senhor, né? Para não mudar a Bíblia, né? É um estatuto. Vocês viram que tudo gira em torno da questão do estatuto. Foi o que pegou aqui, né? Recomendo-vos, quando vos reunis com o irmão Miguel, vós anciãos, não comeceis a fazer argumentos sobre esse estatuto, mas de apresentar ao Senhor para que Ele ilumine a vossa mente, e virdes por Ele confirmados de que é a vontade do Senhor de terdes esse estatuto em toda a obra de Deus no Brasil. Gente, olha o que as contendas. O que ele está dizendo aqui em outras palavras? Parem de fazer confusão. Só que é uma confusão que também ele ali tem a sua parcela. Só que assim, Deus ilumina e tudo se resolve. Não é verdade? Eu fico pensando, também não era fácil para o Brasil ir lá e acalmar ele já estava velhinho, entendeu? Explicar, ó, vocês falam que não há diretoria, mas meu Deus, ele também, né? Então assim, era difícil para ele entender, era difícil para os irmãos fazê-lo entender, era difícil para ele ver uma obra que ele tanto amava, que ele viu que deu certo. Vocês estão me entendendo, gente? E agora cai na mão dessas pessoas, gente, como esses youtubers aí, nem falar direito sabem. Enfim, tem hora que eu penso, olha, é complicado, né? Sabia que eu às vezes penso nos homens que proibiu o povo de ler a Bíblia? Durante períodos, épocas aí do passado, né? Tudo bem, tem o lado bom quando, né, todo mundo tem que ter acesso, sem dúvida. Agora todo mundo tem que buscar informação. Por isso que eu já comecei esse vídeo recomendando. Leem, gente, leem. Busca informação, busca ver o outro lado. Eu sempre estou lendo as coisas assim, que querem assim me provar que eu estou errado. Eu vou lá ver por quê e vejo o raciocínio da pessoa para ter meus argumentos e ver se eu vou mudar o meu pensar também, que não é só paixão, entendeu? Vamos lá.
Após serdes iluminados do paciente Nosso Senhor, façais uma outra reunião e convidai a todos irmãos cooperadores da capital e arredores, com os diáconos e os administradores, e mostrai a eles a necessidade que têm em se colocar de acordo em todas as coisas, segundo a palavra de Deus, pela unidade do Espírito e o amor fraterno em geral. Após deveis também apresentar esse estatuto na reunião anual para que venha aprovado por todos e depois então ser impresso e distribuído a todos os fiéis da congregação cristã no Brasil. Os irmãos que aqui estiveram com as irmãs Selma e Joana e também o Dr. Rubens estão a par de tudo o que foi falado a esse respeito, os quais vos poderão esclarecer os detalhes da vossa situação e a necessidade desse estatuto. Bom, Joana, né, a Joana Espina, a esposa do Miguel, esse Dr. Rubens que eu pensei, deve ser um advogado envolvido aqui, se alguém souber, comenta aqui embaixo e me diz. Pessoal, vocês viram quanta coisa, né? Quanta coisa. Ainda bem que ficou essas cartas e eu cruzo com tudo que eu já pesquisei, as inferências que dá para fazer e a gente vai construindo essa história, né? O livro já está em 544 páginas, toda detalhada, toda bem documentada, né? Vamos continuar? Vos digo ainda de vos conservar como sempre tendes feito, que o ancião mais velho seja o que presida as vossas reuniões. O primeiro sabeis que é o irmão Finote, o segundo o irmão Romano e o terceiro o irmão João Claro, o qual, chamado pelo Senhor também antes de Romano, mas morou diversos anos em São João da Boa Vista. Porém, voltando a São Paulo, o irmão Luiz Pedroso, ora defunto, deu-lhe o lugar de ancião na capital de São Paulo, do que todos vós estáis cientes. Ora defunto, né? Interessante essa palavra. Vocês viram também a questão da hierarquia aqui, de acordo com o tempo de ancião, e um cedeu a vez para o outro por questões aqui de morar em outro lugar. Aí tem gente que pega ali o nosso estatuto que diz que não há hierarquia. E também o fato de Franciscão ter dito que não poderia haver hierarquia na obra de Deus. E daí alinha com isso aqui, com a administração central do Brás, e faz ali um samba do crioulo doido, um angu de caroço para nos atacar, dizendo que há hierarquia assim no nosso meio. Gente, o próprio Franciscão está falando aqui, a hierarquia do ancianato, né, pelo tempo. Pessoal, aqui uma coisa mais subjetiva, inferência que eu faço. A hierarquia na obra é ninguém se achar melhor do que o outro. Não numa organização, mesmo que seja na parte espiritual. Tem que haver esse tipo de hierarquia. Como assim não havia hierarquia? Daí é anarquia. Sabe? A hierarquia é assim, o presidente, o ancião mais velho, ele é melhor do que quem varre a igreja? Não. Porque somos todos ovelhas de um único pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu subjetivamente entendo assim, não há uma hierarquia. Nesse sentido, é um rebanho e um único pastor. Pronto, não há hierarquia daí. Mas agora na administração, nas questões aqui, de administração da obra, de presidência, sim, o próprio Franciscão. Ele está desmentindo ele, o paradoxo, é um paradoxo aqui, está se contradizendo. E mesmo que é difícil, eu concordo que é difícil estabelecer, mas assim, a gente tem que ver o que é hierarquia. Dentro de situações ali, vai mudar questões semânticas, de significado das coisas, a gente tem que pensar nisso também. A própria Bíblia, aparentemente, está cheia de paradoxos. Se formos ver essas linhas teológicas calvinista, arminiana, a pessoa só pega o lado calvinista, outro só pega o outro lado do livre-arbítrio, e sabe? Mas as coisas não são tão simples assim. Tem hora que eu penso, paradoxos na nossa vida já é para nos fazer exercitar o nosso cérebro.
e ver uma coisa mais de forma holística ali. Se uma coisa nega a outra a ponto assim de arruinar algo, opa, vamos ver isso aí. Enfim. Eu me perdi aqui. Se estes três não pudessem atender a alguma reunião especial, puderem, vocês viram, gente, até na tradução, quanto erro de tempos verbais. Então, um outro irmão ancião tomaria a presidência, mas quanto a vós, conservar a ordem de ancianidade, antiguidade, como tendes feito pelo passado, gente. Olha só. Gente, essa questão dos textos da congregação, a primeira coisa que me chamou a atenção é a questão de erros. Hoje nem tanto, mas como há erro de revisão, de escrita, hoje já estão mais profissionais assim. Nos hinos não, nos hinos assim eu vejo que eles capricham na língua. Imagina para passar isso para os outros idiomas, mantendo aquele padrão da norma culta. Nossa, eu vivi um pouco isso nos Estados Unidos, quando eu vi separação de sílaba em inglês é terrível, mas continuemos. O ofício dos diáconos na obra da piedade, junto às irmãs que cooperam, os quais não são obrigados pelas leis civis de relatar a obra da piedade, naquele ministério de diácono ninguém deve intervir, nem ancião, nem administradores das coisas materiais, aqui separando, né? Não manter o metospitaco, só que também, peraí, é uma coisa meio relativa, né? Você vê, tudo tem que ver, né? Há um diálogo entre as partes, o diácono ali na obra da piedade, com as irmãs, diálogo entre eles têm que conversar com o ancião, com o conselho, claro que tem, né? Deve ser puramente ministrado pelo ministério dos diáconos e todos fomos chamados a cumprir os encargos que cada qual o divino nosso Deus nos confiou, segundo o dom da graça de Cristo Jesus, que é Ele o cabeça para governar todos os membros do seu corpo, em particular aos diferentes dons que ele distribui na sua congregação, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 3 e 4 e 5. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Né? Isso aqui pode fazer uma referência com a tal da hierarquia que eu falei que não tem. Enfim, gente, outra coisa, né, que a gente tem que trazer aqui. Como rompimento com a CCB, como ele não era não gosto de falar CCB porque CCB é no Brasil, vamos dizer congregação cristã, como não era da congregação cristã. Enfim, né? Isso aqui já desmente essas falácias absurdas também. Espero que vos conservai todos de um par e um sentimento ao Senhor, e a sua vontade com firme propósito de coração, porque Ele honra aos que o honram, conforme a sua palavra, humilhando-nos de contínuo a ela. Poderemos ser sempre mais enriquecidos da sua graça que está em Cristo Jesus, nosso amado Redentor e Senhor, glorificado em eterno. Escrevi esta carta em italiano para saber o que vos tenho dito, e vós fazei traduzi-la no idioma português antes de a lerdes aos outros. Saudai-vos no amor de Deus, todas partes com a irmandade que atendeis. A graça do Senhor seja convosco e conosco. Amém. Ali ficou meio difícil de ler, mas é isso. Todas partes, né? Vosso irmão que vos estima na fé que foi dada uma vez aos santos. União, uma única só obra, uma única doutrina, o medo de corromper a palavra de Deus,
a preocupação com uma igreja onde a doutrina sempre foi, já nasceu pura e cristalina, e ele viu isso no Brasil, agradou os olhos dele. Olha quantas coisas a gente pode falar sobre esta carta, né? A hierarquia ali na administração entre os anciãos, a negociação para ver qual vai fazer parte do conselho, né, que hoje tem outras coisas envolvidas aqui, questão de idade, de moradia, de condição até econômica, socioeconômica, cultural também. A gente vê que é isso. Enfim, gente, uma obra que está aí já no 2º século no Brasil, de vento em popa, graças a Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre essa doutrina. Pessoal, novamente, leiam o livro, aqueles que adquiriram, os dois, né? Leiam, adquirem comigo com desconto, ou quiser pagar, enfim, parcelado nas livrarias, na editora, e me ajudem, pessoal, a me dedicar mais a esse canal. Agora ele começou a ser monetizado, vai ter a chatice de anúncio, mas eu preciso ganhar algo para poder investir aqui. Eu tenho que resgatar conteúdo de um HD que caiu e queimou, já mostrei até a imagem dele aqui. Então, se vocês puderem contribuir com R$1, R$2, R$3 no Pix, está aqui embaixo, nas informações, me ajudem para que eu possa me dedicar, porque assim, salário de professor do Estado, gente, sinceramente, eu vivo muito mal. Parece que não, mas não é fácil não. Enfim, e os livros, o que eu ganho de vendas de livro não pagou tudo que eu investi. Não paga, gente, não paga. Sabe, é ruim ficar chorando aqui, às vezes sou acusado até nisso, mas colaborem, pensem nisso, ou adquirindo o livro, ou compartilhando o vídeo, curtindo, comentando, interagindo, né? Que ajuda. E as doações também são bem-vindas, né? Investir na minha pesquisa, né? No meu trabalho, é um trabalho também, não deixa de ser, é um trabalho material, é o resgate de uma história aí, da nossa história, quem for da CCB, porque esse canal é um canal de um escritor, não é evangélico, não é gospel, não é CCB ano, como eles gostam de usar esse termo, né? Enfim, é um canal de um escritor. Nos vemos na próxima e até mais.